Uma garçonete gentil abrigou 15 bilionários durante uma forte tempestade de neve. Mas, na manhã seguinte, seu pequeno restaurante estava cercado por 135 carros de luxo, deixando a cidade inteira sem palavras. O vento uivava como um animal ferido, enquanto Helena Almeida limpava a última mesa na lanchonete do seu Bira, suas mãos de 23 anos, tremendo levemente mais de exaustão do que de frio. O prédio antigo rangia e gemia contra a tempestade de dezembro sem precedentes que havia transformado a BR-116 num deserto congelado. Através das janelas cobertas de geada, ela mal conseguia distinguir a rodovia, onde carros abandonados pontilhavam a paisagem como brinquedos espalhados. Helena querida, você devia ir para casa antes que isso piore, chamou seu Bira de trás do balcão da cozinha, seu rosto enrugado vincado de preocupação. Aos 72 anos, ele já tinha visto muitos invernos na Serra Gaúcha, mas nada como aquilo. Não posso deixar o senhor aqui sozinho, seu Bira. Além do mais, meu apartamento está tão frio quanto este lugar. Ela conseguiu um sorriso cansado, empurrando uma mecha de cabelo escuro para trás da orelha. A verdade é que ela não podia se dar ao luxo de perder um único turno, não com a lanchonete mal sobrevivendo, e as contas médicas de sua mãe se acumulando mais rápido que a neve lá fora. O sino acima da porta tocou violentamente ao ser empurrado contra o vento, trazendo consigo um redemoinho de neve e um homem com um casaco de R$ 5.000 que agora estava completamente encharcado. Ele tropeçou para dentro, seguido por outra figura igualmente bem vestida, e depois outra. Meu Deus do céu, este lugar ainda está aberto. O primeiro homem sacudiu a neve de seu cabelo escuro, revelando traços afiados e o tipo de confiança que vinha de nunca ter ouvido a palavra não. Seus olhos cinza-aço varreram a humilde lanchonete com óbvio desgosto. A cozinha fecha em 10 minutos, respondeu Helena pegando um punhado de cardápios. Algo em seu tom a deixou imediatamente na defensiva. Mas dada a tempestade, suponho que podemos... Não estamos aqui por escolha docinho. Sua voz carregava a inconfundível arrogância de alguém acostumado a ser obedecido. Nossos carros estão presos. Todos eles. Mais homens em ternos caros começaram a entrar pela porta, cada um sacudindo a neve e parecendo mais deslocado que o anterior. Helena contou rapidamente, 15 no total. 15 homens que pareciam pertencer às salas de reuniões, não a uma lanchonete decadente que não via uma reforma desde os anos 80. Eu sou Alexandre Moraes, anunciou o primeiro homem como se o nome devesse significar algo. Quando a expressão de Helena permaneceu em branco, suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Moraes International, a maior firma de private equity de São Paulo. Eu sou Helena Almeida e esta é a lanchonete do seu Bira. Prazer em conhecê-lo. Seu tom era educado, mas não impressionado. Ela aprendera há muito tempo que dinheiro não merecia reverência automaticamente. Os olhos de Alexandre se estreitaram levemente. Ele não estava acostumado com pessoas que não reconheciam seu nome e certamente não estava acostumado a ser tratado com tanto profissionalismo casual por funcionários de serviço. Havia algo naquela garota. Mulher, ele se corrigiu notando a maneira como ela se portava com uma dignidade silenciosa, apesar de seu uniforme desgastado e olhos cansados. Precisamos de acomodações para a noite, anunciou outro homem. Este com cabelo prateado, perfeitamente penteado e um relógio que custava mais do que o carro da maioria das pessoas. A polícia rodoviária diz que nada se move até de manhã. Seu Bira emergiu da cozinha limpando as mãos em seu avental. Bem, cavalheiros, isto aqui não é exatamente o Ritz-Carlton, mas vocês são bem-vindos para esperar a tempestade passar. Helena, sirva um café para essa gente e o que sobrou do jantar. Na verdade, disse Helena, estudando o grupo com uma crescente percepção, vocês talvez queiram ligar para os hotéis da cidade. Esta tempestade vem se formando o dia todo e... Já tentei, interrompeu Alexandre pegando o celular. Sem sinal, nada. A torre de celular caiu há cerca de 1 hora, confirmou seu Bira. A tempestade derrubou as linhas fixas também. Acontece a cada poucos anos por aqui. Helena observou enquanto a realidade da situação se abatia sobre o grupo. Eram claramente homens acostumados a ter soluções compradas e entregues imediatamente. O conceito de estarem genuinamente presos era estranho para eles. Então, o que exatamente você está sugerindo? O tom de Alexandre mudou de irritação para algo próximo à preocupação. Estou sugerindo que vocês se acomodem, respondeu Helena já se movendo em direção à cafeteira. Porque a menos que planejem andar 25 quilômetros na nevasca com esses sapatos, vocês vão passar a noite aqui.
Um dos homens mais jovem e com uma energia nervosa riu sem graça. Ela não pode estar falando sério. Tem que haver outro lugar. Um hotel, um motel, qualquer coisa. O hotel mais próximo é a Pousada do Vale, 20 quilômetros ao norte, disse seu Bira com naturalidade. Mas a estrada está completamente intransitável. A polícia rodoviária está chamando de a pior tempestade em 20 anos. Helena começou a encher as xícaras de café com eficiência praticada, observando o grupo enquanto trabalhava. Eram todos claramente bem-sucedidos, provavelmente acostumados com tudo de primeira classe, e agora estavam presos em uma pequena lanchonete de cidade com móveis incompatíveis e uma jukebox que só tocava sertanejo dos anos 90. Isso é ridículo, murmurou um homem com sotaque britânico. Tenho uma reunião de diretoria amanhã de manhã. Todos nós temos obrigações, disse Alexandre bruscamente, mas seus olhos continuavam se desviando para Helena enquanto ela se movia entre as mesas. Havia algo na maneira como ela lidava com a crise. Sem pânico, sem drama, apenas competência silenciosa. Era revigorante, na verdade. O café está fresco, anunciou Helena, colocando as xícaras ao redor da maior mesa. Temos alguns sanduíches de carne de panela que sobraram e o seu Bira faz uma torta de maçã incrível. Não é exatamente gourmet, mas é quente. Quanto? Perguntou Alexandre pegando a carteira. Helena fez uma pausa estudando. Por um café durante uma tempestade que ameaça a vida, chama-se hospitalidade, Sr. Moraes. Eu não estava planejando cobrar por decência humana básica. Alguns dos homens trocaram olhares. Eles não estavam acostumados com generosidade sem segundas intenções, especialmente de pessoas que claramente precisavam do dinheiro. Isso é muito gentil, disse Alexandre cuidadosamente. Mas nós certamente podemos pagar por... Você pode pagar não tratando este lugar como se estivesse abaixo de você, respondeu Helena uniformemente, encontrando seu olhar diretamente. Podemos não ter pisos de mármore e lustres de cristal, mas temos um café melhor do que a maioria dos lugares em São Paulo e coração suficiente para ajudar estranhos na pior noite do ano. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo vento que sacudia as janelas. Alexandre sentiu algo inesperado, uma onda de vergonha. Quando foi a última vez que alguém o repreendeu tão elegantemente? Você está certa, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo e a seus colegas. Isso foi presunçoso da minha parte. Obrigado pela hospitalidade, Helena. Ela assentiu uma vez, aceitando o pedido de desculpas com graça. Vou começar a preparar esses sanduíches. Seu Bira pode me ajudar com os arranjos para dormir. Dal, arranjos para dormir. O homem de cabelo prateado parecia alarmado. Bem, vocês não vão dormir em seus carros em temperaturas abaixo de zero, disse Helena praticamente. Temos alguns colchões no depósito e o aquecimento funciona melhor aqui atrás do que provavelmente em qualquer outro lugar da cidade agora. Enquanto Helena desaparecia na cozinha com seu Bira, os 15 homens sentaram-se em silêncio atônito. Eles tinham ido de sedãs de luxo para uma lanchonete de cidade pequena de expectativas de hotéis 5 estrelas para acampar em colchões, e de alguma forma, a jovem com olhos gentis e uma língua afiada tinha feito tudo parecer não apenas aceitável, mas quase razoável. Ela tem fibra, tenho que admitir, murmurou alguém. Alexandre se viu concordando ainda, olhando para a porta da cozinha, onde Helena havia desaparecido. Em seus 38 anos, ele conhecera inúmeras pessoas que ou o temiam ou queriam algo dele. Helena Almeida foi a primeira pessoa na memória recente que parecia vê-lo como apenas uma pessoa um tanto rude que precisava de café e abrigo nada mais. A noite passou em uma atmosfera cada vez mais surreal. Helena e seu Bira trabalharam incansavelmente para deixar seus hóspedes inesperados confortáveis, montando áreas de dormir improvisadas, mantendo o café fluindo e de alguma forma conseguindo alimentar 15 bilionários famintos com o que restava na cozinha. Alexandre assistiu a tudo com fascínio crescente. Toda a interação que ele já tivera com funcionários de serviço tinha sido transacional, educada, eficiente, mas em última análise sobre dinheiro trocando de mãos. Isso era diferente. Helena se movia pela lanchonete como se genuinamente se importasse com o conforto deles, perguntando sobre restrições alimentares, garantindo que todos tivessem cobertores suficientes, até mesmo sintonizando o rádio para encontrar uma música melhor. Você não precisa se dar a todo esse trabalho, ele disse a ela, enquanto ela reabastecia sua xícara pela 4ª vez por volta da meia-noite. Não é trabalho, ela respondeu simplesmente. É apenas o que se faz pelas pessoas, mesmo por pessoas que você não conhece, pessoas que poderiam ser criminosos pelo que você sabe.
Helena inclinou a cabeça considerando. Vocês são criminosos. Bem, alguns de nós são banqueiros de investimento, então isso é discutível. Alexandre se viu brincando. O pequeno sorriso que cruzou o rosto de Helena valeu mais do que qualquer negócio que ele havia fechado naquele ano. Vou arriscar com os banqueiros de investimento em vez de congelar até a morte numa nevasca. Você não é o que eu esperava, ele disse em voz baixa. E o que você esperava? Não sei. Alguém mais impressionado e intimidado. A maioria das pessoas, quando descobre o que eu faço, o que eu valho... Dinheiro não muda o fato de que você está preso numa tempestade de neve. Como todo mundo, interrompeu Helena gentilmente. Esta noite você é apenas Alexandre e precisava de ajuda. Todo o resto é apenas ruído. Alexandre olhou para ela por um longo momento. Quando foi a última vez que alguém usou o seu primeiro nome sem querer algo dele? Quando foi a última vez que alguém o tratou como apenas Alexandre? E você? Ele perguntou. Qual é a sua história, Helena Almeida? Algo brilhou em seu rosto rápido demais para interpretar, mas inconfundivelmente reservado. Não há muita história para contar. Nasci daqui, trabalho aqui tentando manter este lugar funcionando. Faculdade. A única palavra carregava um peso que sugeria uma verdade mais complexa. Namorado. A risada de Helena foi suave, mas tinha um toque de ironia. Eu pareço ter tempo para complicações como essa. Antes que Alexandre pudesse responder, a voz de Selmira ecoou pela lanchonete. Helena, a cafeteira está dando problema de novo. O dever chama, disse ela já se afastando. Alexandre a observou ir notando como ela se movia com uma graça inconsciente, apesar de sua exaustão óbvia. Havia uma história ali. Ele podia sentir. Em seus negócios, ler pessoas era sobrevivência. E Helena Almeida tinha camadas que o intrigavam muito mais do que deveriam. A noite se estendeu e, lentamente, a atmosfera mudou. Aqueles titãs da indústria, despojados de seu poder e conforto habituais, começaram a conversar uns com os outros como seres humanos de verdade. Histórias foram compartilhadas, piadas foram feitas e, em algum momento, por volta das 2 da manhã, Helena se viu rindo de verdade de algo que o investidor britânico disse sobre seu primeiro dia em São Paulo. Sabe, disse David Tanaka, um magnata da tecnologia do Vale do Silício. Esta é a primeira conversa genuína que tive em meses que não foi sobre margens de lucro ou preços de ações. Isso é porque vocês não estão em seu ambiente habitual, observou Helena sentando-se em uma cadeira com sua própria xícara de café. Sem assistentes para filtrar tudo, sem agendas a seguir, apenas pessoas sendo pessoas. Muito filosófico para as 2 da manhã, comentou Alexandre, mas seu tom era de admiração, não de zombaria. Selmira diz que eu penso demais. Risco ocupacional do turno da noite. Os olhos de Helena encontraram os dele do outro lado da mesa. Muito tempo para observar as pessoas quando você é invisível para elas. Os funcionários de serviço geralmente são invisíveis para pessoas como vocês. Somos ruído de fundo, parte do cenário. Ela não era amarga sobre isso, apenas factual. Alexandre sentiu outra pontada desconfortável de reconhecimento. Por quantas garçonetes, faxineiras, recepcionistas ele passou sem ver, quantas Helenas lhe serviram café, sem que ele nunca notasse que eram pessoas reais com pensamentos e sonhos. Isso provavelmente é verdade, ele admitiu, e provavelmente errado da nossa parte. Helena o estudou com aqueles olhos escuros e inteligentes. Provavelmente. Ao amanhecer e a tempestade finalmente começou a diminuir, Helena preparou o café da manhã para todos os 15 homens. Ovos mexidos, bacon, torradas e o melhor café que Alexandre já havia provado. A conversa evoluiu ao longo da noite de conversas educadas para uma conexão genuína e agora havia uma camaradagem fácil que parecia quase surreal. Isto foi... Alexandre lutou para encontrar as palavras enquanto se preparava para partir. Caro, sugeriu Helena com um pequeno sorriso. Transformador, ele terminou sério. O sorriso de Helena vacilou ligeiramente. Ela já tinha visto aquele olhar antes homens ricos que confundiam gratidão com atração, que confundiam sua bondade com disponibilidade. Bem espero que sua viagem de volta para a cidade seja segura, Sr. Moraes. O tratamento formal foi deliberado criando distância. Alexandre sentiu isso imediatamente e se viu estranhamente desapontado. Alexandre, ele corrigiu. Depois de ontem à noite, acho que já passamos das formalidades. Tenha uma boa vida, Alexandre, disse Helena gentil, mas firmemente já começando a limpar as mesas. Alexandre queria dizer algo mais, mas os outros homens já estavam indo para seus carros. A tempestade havia passado, as rodovias estavam sendo limpas, e a realidade estava se reafirmando. Ele era um C.
e o bilionário e ela era uma garçonete de cidade pequena. O que aconteceu ali foi bonito, mas temporário, como a neve que derreteria à tarde. Exceto que ao caminhar para o carro, Alexandre não conseguia afastar a sensação de que estava deixando algo importante para trás. 3 semanas depois, Helena ainda estava tentando processar o que havia acontecido com sua vida. Na manhã seguinte à tempestade, quando 135 carros de luxo desceram sobre a lanchonete do seu Bira, ela pensou que estava alucinando de exaustão. Repórteres, fotógrafos e curiosos se seguiram, transformando seu local de trabalho tranquilo em um caos. A lanchonete do seu Bira viralizou da noite para o dia. A nevasca dos bilionários estava nos trending topics e todos queriam saber sobre a garçonete anjo, que abriu suas portas para magnatas presos. O aumento dos negócios deveria ter sido uma bênção, mas Helena se sentia sobrecarregada pela atenção. Pedido pronto! Gritou seu Bira, deslizando os pratos pelo balcão. Sua artrite o incomodava mais ultimamente e Helena se preocupava com ele, acompanhando o súbito fluxo de clientes. Já vou. Helena pegou os pratos e navegou pela lanchonete lotada. Um mês antes, o maior movimento era a multidão de domingo depois da missa. Agora eles tinham filas na porta e pedidos de reserva para um lugar que nunca aceitou reservas. O sino tocou e Helena olhou para cima enquanto anotava um pedido, sua respiração prendendo ao reconhecer o homem no sobretudo caro. Alexandre Moraes estava na porta, parecendo tão confiante e arrumado quanto há 3 semanas, mas algo em sua expressão era diferente, menos arrogante, mais incerto. Senhor Moraes, disse ela educadamente, terminando com sua mesa atual, antes de se aproximar dele. Voltou para mais daquele café transformador. Algo assim. O sorriso dele era hesitante. Na verdade, eu esperava que pudéssemos conversar. Estou trabalhando, respondeu Helena não de forma grosseira, mas claramente estabelecendo limites. Mas se quiser uma mesa, posso acomodá-lo. Alexandre olhou ao redor da lanchonete lotada, notando como todas as conversas pararam no momento em que ele entrou. As pessoas estavam olhando, algumas não tão sutilmente, tirando fotos com seus celulares. Talvez em um lugar mais privado. A expressão de Helena esfriou ligeiramente. Isto é uma lanchonete, não um clube privado. Se você quer privacidade, provavelmente há algum lugar mais do seu estilo em São Paulo. Isso saiu errado, disse Alexandre rapidamente. Eu quis dizer a atenção. Deve ser difícil para você toda essa fama repentina. Helena estudou seu rosto, procurando por sinais da condescendência a que se acostumara de clientes que viram sua história nas notícias. Em vez disso, ela encontrou o que parecia ser preocupação genuína. Tem sido desafiador, ela admitiu, mas bom para os negócios. É mesmo! Alexandre gesticulou em direção a uma mesa de canto que acabara de vagar. 5 minutos, por favor. Contra seu melhor julgamento, Helena assentiu. Ela o levou até a mesa e sentou-se à sua frente, muito ciente de que todos os olhos na lanchonete estavam acompanhando a conversa deles. Você não deu nenhuma entrevista, observou Alexandre. Não era da conta deles o que aconteceu naquela noite. A maioria das pessoas na sua situação teria capitalizado a atenção, contratos de livros, aparições em talk shows, oportunidades de patrocínio. A risada de Helena foi suave, mas sem humor. E qual situação é essa exatamente, Sr. Moraes? Por favor, me chame de Alexandre. E eu quis dizer bem claramente, o dinheiro é curto. A lanchonete, as despesas médicas da sua mãe. A espinha de Helena ficou rígida. Desculpe, o que você acabou de dizer? Alexandre percebeu seu erro imediatamente. Em seu mundo, verificações de antecedentes e avaliações financeiras eram procedimentos padrão antes de qualquer interação significativa. Ele havia esquecido que pessoas normais consideravam tais coisas invasivas. Você não quis dizer que você me investigou. Não era uma pergunta. É prática padrão quando o quê? Quando você está se misturando com a plebe. A voz de Helena era baixa, mas mortal. Quando você decide bancar o filantropo com a pobre garçonete. Não é isso. Alexandre passou a mão pelo cabelo frustrado. Ele geralmente era articulado, mas algo sobre Helena fazia seus pensamentos se dispersarem. Eu estava preocupado com você, a atenção os repórteres. Eu queria ter certeza de que você estava bem. Então você invadiu minha privacidade em vez de apenas perguntar. Eu sei como isso parece, mas... Parece que você acha que eu sou um caso de caridade que não pode cuidar de si mesma, disse Helena, levantando-se. Parece que você acha que estou tão abaixo de você que precisa de um relatório financeiro completo antes de decidir se eu valho sua preocupação. Helena, por favor. Obrigada pela sua visita, Sr. Moraes. Aproveite o café.
Ela se afastou, deixando Alexandre sentado sozinho na mesa de canto com a nítida sensação de que acabara de estragar algo importante. De trás do balcão da cozinha, seu Bira observava a interação com olhos conhecedores. Ele já tinha visto muitos ricos passarem por ali ao longo dos anos, geralmente perdidos ou se rebaixando, mas também viu a maneira como Alexandre olhou para Helena naquela noite durante a tempestade como um homem vendo a luz do sol pela primeira vez. Deu ruim? Perguntou seu Bira quando Alexandre se aproximou do balcão para pagar. Completamente, admitiu Alexandre. Eu queria ajudá-la, e em vez disso a insultei. Ajudá-la com o que exatamente? Alexandre gesticulou vagamente. As contas médicas, as finanças da lanchonete. Não seria difícil... Filho, deixe-me parar você aí mesmo, interrompeu seu Bira. Helena tem mais orgulho do que a maioria das pessoas tem dinheiro. Você quer ajudá-la, trate-a como uma igual, não como um problema a ser resolvido. Eu não entendo. Seu Bira estudou Alexandre com olhos afiados que viram décadas de natureza humana. Você está acostumado a comprar sua saída dos problemas. Não pode comprar sua entrada na confiança. Então, como eu conserto isso? Você não conserta. Você conquista. Seu Bira serviu-se de uma xícara de café. Aquela menina já foi magoada antes por homens que pensavam que dinheiro os tornava melhores do que ela. Prove que você é diferente. Como? Isso é para você descobrir. Mas vou te dizer uma coisa. Helena tem um diploma da FGV em negócios internacionais e fala 4 idiomas. Ela está trabalhando aqui porque às vezes a vida te chuta quando você está no chão, não porque ela não possa fazer melhor. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. FGV 4 idiomas negócios internacionais. A mulher que ele estava inconscientemente tratando com condescendência era provavelmente mais educada do que metade de seu conselho de diretores. Por que ela não disse nada? Você diria, desafiou seu Bira. Quando todo estranho assume que você é burro porque está servindo café para eles, quando mostrar que você é super qualificado para o seu trabalho, só deixa as pessoas desconfortáveis. Alexandre deixou a lanchonete com a cabeça girando. Helena Almeida era um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver com dinheiro ou poder, e pela primeira vez em anos, ele se viu genuinamente intrigado por outra pessoa. Enquanto isso, Helena estava na cozinha limpando agressivamente uma grelha já impecável. Você está bem, querida? Perguntou seu Bira gentilmente. Estou bem, respondeu Helena secamente e depois suspirou. Eu odeio que ele tenha me investigado, seu Bira. Odeio que ele pense que eu preciso de resgate. Talvez ele pense que ele precisa de resgate. Helena olhou para cima surpresa. O que você quer dizer? Há 30 anos que observo as pessoas, Helena. Aquele rapaz tem tudo o que o dinheiro pode comprar, e nada que o dinheiro não pode. Você acha que ele dirigiu 2 horas numa tempestade só para verificar os negócios da lanchonete? Ele se sente culpado. A consciência de homem rico agindo depois de ver como a outra metade vive. Talvez, ou talvez pela primeira vez na vida dele, alguém o tratou como um ser humano em vez de uma conta bancária, e ele não consegue parar de pensar nisso. Helena considerou isso lembrando-se da maneira como Alexandre parecia durante a tempestade, não arrogante ou exigente, mas quase solitário, como alguém que havia esquecido o que era uma conexão genuína. Não importa, disse ela finalmente. Pessoas como ele não acabam com pessoas como eu. Não é assim que o mundo funciona. Querida, disse seu Bira com um sorriso gentil, às vezes o mundo te surpreende. Helena queria acreditar nisso, mas a vida a ensinara a ser prática sobre contos de fadas. Homens ricos não se apaixonavam por garçonetes, não importa quantas comédias românticas sugerissem o contrário. Eles tinham suas aventuras e depois voltavam para suas parceiras apropriadas em seus mundos apropriados. Ainda assim, ela não podia negar que algo sobre Alexandre Moraes a havia afetado. A maneira como ele pareceu genuinamente envergonhado quando ela apontou suas suposições, a maneira como ele admitiu a culpa em vez de defender suas ações. Em sua experiência, homens poderosos raramente se desculpavam por qualquer coisa, mas ela aprendera da maneira mais difícil que pensar demais em "e se" era um jogo perigoso. Ela tinha responsabilidades, contas a pagar e uma vida a reconstruir. O romance era um luxo que ela não podia pagar, especialmente com alguém cujo mundo era tão completamente diferente do dela. O que Helena não sabia era que a 200 quilômetros ao sul, Alexandre Moraes estava tendo os mesmos pensamentos ao contrário. Ele construíra um império, lendo pessoas, entendendo suas motivações, prevendo seu comportamento.
Mas tudo o que ele pensava que sabia sobre a natureza humana fora desafiado por uma noite em uma tempestade de neve e uma garçonete que servia café com uma dose de verdade desconfortável. Pela primeira vez em 15 anos, Alexandre Moraes não conseguia parar de pensar em alguém além dos negócios. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer a respeito. O pacote chegou numa manhã de quinta-feira entregue por um mensageiro que parecia nunca ter saído da zona sul de São Paulo. Helena assinou o recebimento com curiosidade, notando o papel caro e o endereço do remetente que dizia simplesmente Moraes Internacional São Paulo. Dentro, havia um cheque de R$ 250 mil em nome da lanchonete do seu Bira, juntamente com uma nota manuscrita em papel timbrado que provavelmente custava mais do que Helena ganhava em uma semana. Helena, isto não é caridade. É pagamento pelos serviços prestados durante a tempestade, mais uma compensação pelo inconveniente que nossa chegada inesperada causou ao seu negócio. Por favor, aceite no espírito em que é oferecido. Alexandre, P.S. Estive pensando no que você disse sobre tratar as pessoas como iguais. Você estava certa. Ainda estou aprendendo. Helena olhou para o cheque por um minuto inteiro antes de ir para a cozinha. Seu Bira, temos um problema. Ela mostrou a ele o cheque e a nota. Seu Bira assobiou baixo. Bem, isso é um gesto generoso. É manipulação, disse Helena firmemente. Ele acha que pode comprar seu caminho de volta às minhas boas graças. Talvez, ou talvez ele esteja tentando te mostrar que aprendeu alguma coisa. Seu Bira estudou a nota. Diz aqui que não é caridade. R$ 250 mil por uma noite de café e sanduíches. Fala sério, seu Bira. É exatamente assim que a caridade se parece quando pessoas ricas querem se sentir bem consigo mesmas. Helena ainda estava fumegando quando o telefone tocou 2 horas depois. Lanchonete do seu Bira. É a Helena. Por favor, não desligue. A voz de Alexandre foi imediata, urgente. Eu sei que você recebeu o cheque e eu sei que você pensa que dinheiro resolve tudo, respondeu Helena friamente. Mas você não pode comprar perdão, Sr. Moraes. Não é sobre isso. Então é sobre o quê? O silêncio se estendeu entre eles. Helena podia ouvir o trânsito ao fundo. Ele provavelmente estava ligando de seu carro entre reuniões, tratando isso como mais uma transação comercial a ser gerenciada. Eu não consigo parar de pensar naquela noite, disse Alexandre, finalmente, sua voz mais baixa. Não por causa da tempestade ou do inconveniente, mas por sua causa. A maneira como você nos tratou, me tratou, como se eu valesse a pena ser ajudado sem esperar nada em troca. Então você me investigou. Então eu entrei em pânico. A admissão surpreendeu a ambos. Helena, no meu mundo, todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo tem um interesse. Quando alguém é genuinamente gentil sem esperar pagamento, eu não sei como processar isso. A investigação não foi sobre você estar abaixo de mim. Foi sobre eu não entender como alguém poderia ser tão bom. Helena se viu segurando o telefone com mais força. Havia algo em sua voz que ela não tinha ouvido antes. Vulnerabilidade e talvez incerteza real. O cheque não é sobre caridade, continuou Alexandre. É sobre respeito. Você forneceu um serviço naquela noite que foi muito além de comida e abrigo. Você lembrou a 15 empresários cínicos como é a decência humana. Isso vale mais do que R$ 250 mil, mas é o que posso oferecer. Você poderia ter apenas dito obrigado. Eu tentei. Você se afastou porque eu te tratei como uma curiosidade em vez de uma pessoa. Você está certo de novo. A risada de Alexandre foi irônica. Eu tenho o hábito de fazer as escolhas erradas com você. Apesar de si mesma, Helena sentiu sua raiva diminuir. Por que importa o que eu penso de você? Eu não sei, respondeu Alexandre honestamente. É isso que está me enlouquecendo. Helena fechou os olhos, sentindo algo perigoso se agitar em seu peito. Esperança. A única emoção que ela prometeu a si mesma que não podia pagar. Senhor Moraes. Alexandre, por favor. Alexandre, eu não posso descontar este cheque. Por que não? Porque aceitar dinheiro de você muda as coisas entre nós. Torna isso sobre dívida e obrigação em vez de... Ela parou percebendo que estava prestes a admitir mais do que pretendia. Em vez de quê? Em vez do que quer que esta conversa seja. Alexandre ficou quieto por um momento. Então não desconte, mas também não o devolva. Guarde-o como um seguro para as despesas médicas de sua mãe para a lanchonete para o que você precisar. Sem compromissos. Sempre há compromissos. Não desta vez. Helena queria acreditar nele, mas a experiência a ensinara que homens como Alexandre Moraes não davam R$ 250 mil sem expectativas.
O que você quer de mim? Ela perguntou diretamente. Honestamente, eu quero te levar para jantar. Em algum lugar legal onde possamos ter uma conversa de verdade sem repórteres, ou clientes, ou complicações. Eu trabalho à noite. Almoço então, ou um café, ou droga, um passeio no Parque Ibirapuera. Eu só quero te ver de novo sem sentir que estou te decepcionando. A honestidade em sua voz quase desfez sua resolução. Por quê? Porque em 38 anos você é a primeira pessoa que me fez querer ser melhor do que sou. O coração de Helena fez algo perigoso em seu peito. Era exatamente esse tipo de pensamento que a metera em problemas antes acreditar que ela poderia de alguma forma salvar ou mudar um homem a acreditar que ela era especial o suficiente para valer o esforço. Alexandre, disse ela cuidadosamente, você não sabe nada sobre mim. A verdadeira eu não a santa que os jornais inventaram. Se você soubesse a verdade, então me diga a verdade. Não é tão simples. Por que não? Porque a verdade era que Helena Almeida já fora Helena Beatriz Monteiro, herdeira de uma fortuna hoteleira que fora sistematicamente destruída por invasores corporativos, porque ela fugira de São Paulo 3 anos antes após descobrir a traição de seu noivo e o roubo do sócio de sua família, porque ela estava trabalhando na lanchonete do seu Bira não apenas para sobreviver, mas para se esconder do mundo que a mastigou e cuspiu, porque se Alexandre soubesse quem ela realmente era, ele perceberia que a mulher que ele estava cortejando era a mesma mulher cujo império familiar ele ajudou a desmantelar quando apoiou a aquisição hostil de Ricardo Monteiro da Monteiro International 3 anos antes. Helena, você está aí. Estou aqui, ela conseguiu dizer. Alexandre, isso é complicado de maneiras que você não pode imaginar. Então me ajude a entender. Eu não posso, não ainda, talvez nunca. E se eu estiver disposto a esperar? A pergunta pairou entre eles como uma ponte que Helena não tinha certeza se era corajosa o suficiente para cruzar. Parte dela queria contar tudo a ele a verdade sobre sua identidade, sobre como suas vidas estavam conectadas muito antes daquela noite de tempestade. Mas outra parte, a parte que aprendera a se proteger, sabia que algumas pontes te queimam quando você tenta atravessá-las. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Tempo eu posso te dar. Pressão parece que não consigo parar de aplicar. A risada de Alexandre foi autodepreciativa. Aviso justo, não sou muito bom em querer coisas que não posso ter. E eu não sou muito boa em ser querida pelos motivos errados. Quais seriam os motivos certos? Helena fechou os olhos, lembrando-se da maneira como ele olhou para ela durante a tempestade. Não como uma conquista ou um projeto, mas como alguém que ele estava genuinamente feliz em conhecer. Descubra isso, e talvez a gente converse. Depois que ela desligou, Helena olhou para o cheque por um longo tempo. 250 mil reais. O suficiente para colocar em dia os tratamentos de sua mãe. O suficiente para ajudar seu Bira a atualizar o equipamento. O suficiente para respirar um pouco mais aliviada. Mas aceitá-lo parecia aceitar outra coisa, algo para o qual ela não estava pronta. Seu Bira a encontrou 20 minutos depois, ainda olhando para o cheque. O que você vai fazer? Eu não sei, admitiu Helena. Pegar o dinheiro parece errado, mas nós precisamos dele. Não pegar parece orgulho atrapalhando a praticidade. O que seu instinto te diz? O instinto de Helena lhe dizia que Alexandre Moraes era perigoso para sua paz de espírito cuidadosamente reconstruída. Seu instinto lhe dizia que, por mais sincero que ele parecesse se envolver com ele, acabaria levando a um coração partido. Seu instinto também lhe dizia que ela já estava mais envolvida do que queria admitir. Meu instinto me diz que estou encrencada de qualquer maneira. Seu Bira assentiu pensativamente. Sabe, em 50 anos de casamento, minha Sara costumava dizer, o maior erro que as pessoas cometem é presumir que podem prever como as histórias de amor terminam. Isso não é uma história de amor, seu Bira. Não é. Os olhos de seu Bira brilharam. O rapaz dirige 2 horas em tempo duvidoso só para se desculpar por uma conversa que deu errado. Manda dinheiro que ele sabe que você não vai aceitar só para provar que está ouvindo o que você disse. Isso me parece o começo de alguma coisa. Ou o começo de um desastre. Às vezes são a mesma coisa, disse seu Bira com um encolher de ombros. A questão é, você vai deixar o medo fazer suas escolhas ou vai ver o que acontece quando dá a alguém a chance de te surpreender? Helena olhou pela janela para o céu de dezembro claro e azul após semanas de cinza. A tempestade havia passado, mas de alguma forma ela sentia que ainda estava no meio de uma. Só que desta vez, o tempo lá fora não era o que ameaçava arrancar sua vida pela raiz. E se ele me machucar?
Ela sussurrou. E se ele não machucar? Respondeu seu Bira gentilmente. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Ela ligou para o número no cartão de visita de Alexandre falando com sua assistente pessoal. Aqui é Helena Almeida. Por favor, diga ao Sr. Moraes que guardarei o cheque em confiança para a lanchonete, mas não o descontarei, a menos que realmente precisemos. E diga a ele que se ele quiser almoçar algum dia pode me ligar, mas sem investigadores, sem verificações de antecedentes, sem pesquisa. Apenas 2 pessoas tendo uma conversa. 2 dias depois, Alexandre ligou. Almoço! Ele disse sem preâmbulos quando Helena atendeu. Olá para você também. Desculpe. Olá, Helena. Como você está? Você gostaria de almoçar comigo? Helena sorriu apesar de si mesma. Melhor, sim, eu gostaria. Mas eu escolho o lugar. Combinado. Onde? Cantina do Paolo. É um pequeno lugar italiano a uns 20 minutos daqui. Nada chique, mas a lasanha é incrível. Parece perfeito, Alexandre. Assa interno e você paga sua própria conta. A risada de Alexandre foi calorosa e genuína. Sim, senhora. Ao desligar, Helena sentiu o primeiro palpitar de algo que poderia ser esperança. Talvez seu Bira estivesse certo. Talvez às vezes as melhores histórias de amor fossem aquelas que você nunca via chegando. Mas ao marcar em seu calendário o encontro para o almoço, Helena não conseguia afastar a sensação de que estava prestes a entrar em algo que mudaria tudo. E ela ainda não havia decidido se isso era algo para antecipar ou temer. O que ela não sabia era que Alexandre estava tendo os mesmos pensamentos sentado em seu escritório em São Paulo e olhando para seu calendário como se ele contivesse as respostas para perguntas que ele não sabia como fazer. Para ambos, o almoço não poderia chegar rápido o suficiente, e ambos suspeitavam que tudo seria diferente depois. A cantina do Paolo era exatamente o que Helena havia prometido. Nada chique, mas o tipo de lugar onde as receitas da avó do proprietário ainda guiavam cada prato. Alexandre chegou 10 minutos mais cedo, tendo dirigido ele mesmo em um sedã simples, em vez de seu Mercedes com motorista. Ele também seguiu as instruções de Helena sobre o terno, optando por jeans escuros e um suéter de cachemira, que provavelmente ainda custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, mas pelo menos parecia menos intimidador. Helena entrou pontualmente e Alexandre sentiu sua respiração prender. Sem seu uniforme de trabalho, ela parecia diferente, mais polida, mais confiante. Ela usava um vestido preto simples que abraçava suas curvas modestamente e seu cabelo escuro caía em ondas sobre seus ombros. Mas foi seu sorriso genuíno e ligeiramente nervoso que fez seu coração pular. Você fica bem arrumado, disse ela, deslizando para o banco à sua frente. Você está linda, respondeu Alexandre, e imediatamente se preocupou em ter sido muito direto, mas o sorriso de Helena se alargou. Obrigada. Tenho que admitir, é bom estar em um lugar que cheira a alho em vez de óleo de batata frita. A conversa deles começou hesitante, mas rapidamente encontrou seu ritmo. Alexandre se preocupara que não teriam nada sobre o que conversar fora da crise que os uniu, mas Helena era fascinante. Ela falava inteligentemente sobre tudo de eventos atuais à literatura e suas observações sobre pessoas e a natureza humana eram afiadas e perspicazes. Você realmente estudou na FGV, disse Alexandre não fazendo uma pergunta. Negócios internacionais com louvor, confirmou Helena enrolando o macarrão em seu garfo, com especialização em história da arte. E você acabou no seu Bira porque... O garfo de Helena parou a meio caminho da boca. Este era o momento que ela temia, o ponto em que teria que decidir quanta verdade compartilhar. A vida acontece, disse ela cuidadosamente. Às vezes os planos mudam. Alexandre sentiu que havia mais na história, mas aprendeu a lição sobre forçar demais. Justo, todos nós temos coisas que preferimos não discutir. E você? Perguntou Helena desviando. Sempre quis ser um invasor corporativo. Private equity, corrigiu Alexandre com um leve sorriso. Embora eu suponha que a distinção seja semântica. E não, na verdade, eu queria ser professor quando era criança. História do ensino médio. A surpresa de Helena foi genuína. O que mudou? Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. Um ataque cardíaco deixou minha mãe com muitas dívidas e poucas opções. A voz de Alexandre ficou distante. Percebi que boas intenções não pagam contas nem garantem futuros. Dinheiro sim. Sinto muito, disse Helena suavemente. Isso deve ter sido incrivelmente difícil. Foi educativo, respondeu Alexandre, e então pareceu se corrigir. Desculpe, isso soou frio. É que aprendi cedo que o mundo não se importa com seus sonhos se você não pode pagar para persegui-los.
Helena sentiu uma pontada aguda de reconhecimento. Quantas vezes ela pensou pensamentos semelhantes nos últimos 3 anos? Mas você deve gostar do que faz agora, disse ela. O poder, o sucesso. Alexandre considerou isso. Eu sou bom nisso. Sou bom em ler empresas ver suas fraquezas, maximizar seu potencial. Mas gostar, ele fez uma pausa. Até recentemente eu tinha esquecido que deveria haver uma diferença entre ser bom em algo e gostar. O que mudou recentemente? Alexandre encontrou seus olhos diretamente. Eu conheci alguém que me lembrou que há mais na vida do que margens de lucro. A intensidade de seu olhar fez as bochechas de Helena esquentarem. Ela olhou para o prato de repente, muito interessada em sua lasanha. Alexandre, disse ela cuidadosamente, o que você está procurando aqui comigo? Quero dizer honestamente. Eu não sei. Sua risada foi autodepreciativa. Isso provavelmente soa patético vindo de um homem que toma decisões que valem milhões todos os dias, mas você me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o que eu queria. Helena sentiu suas paredes cuidadosamente construídas começarem a rachar. Esta versão vulnerável e incerta de Alexandre era muito mais perigosa para sua paz de espírito do que o empresário arrogante fora. E isso não é justo, ela sussurrou. O que não é justo? Ser charmoso, ser real, me fazer querer. Ela se interrompeu. Querer o quê? Confiar em você. Helena terminou em voz baixa. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da admissão pairando entre eles. Alexandre estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a mão dela com a sua. Você pode confiar em mim, Helena. Helena olhou para suas mãos unidas, sentindo o calor de sua pele contra a dela. Por um momento, ela quase acreditou nele. Quase acreditou que talvez de alguma forma eles pudessem encontrar um jeito de fazer isso funcionar apesar de tudo o que estava entre eles. Então seu telefone tocou. Helena olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. Eu tenho que atender, disse ela puxando a mão. É o hospital. Alexandre observou enquanto Helena saía para atender a chamada, notando como sua postura mudou, tornando-se tensa e preocupada. Pela janela, ele podia vê-la andando de um lado para o outro, uma mão pressionada na testa em óbvia angústia. Quando ela voltou para a mesa 5 minutos depois, seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Desculpe, disse ela pegando a bolsa. Eu tenho que ir. Minha mãe. Houve uma complicação com o tratamento dela. Qual hospital? Perguntou Alexandre já de pé. Eu te levo. Não precisa, você não... Helena estava claramente agitada, tentando manter a compostura, enquanto seu mundo se inclinava. Helena, a voz de Alexandre era gentil, mas firme. Deixe-me ajudar. A viagem para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre passou em um silêncio tenso. Helena sentou-se rígida no banco do passageiro, olhando pela janela, enquanto Alexandre navegava pelo trânsito com a eficiência de alguém acostumado a gerenciar crises. Ela vai ficar bem, ele disse em voz baixa enquanto entravam no estacionamento do hospital. Você não sabe disso, respondeu Helena, mas sua voz carecia de convicção. Ela estava com medo e tentando não demonstrar. Não, eu não sei, admitiu Alexandre. Mas eu sei que aconteça o que acontecer, você não precisa enfrentar isso sozinha. Helena olhou para ele, então olhou de verdade e viu algo em sua expressão que apertou seu peito. Preocupação, sim, mas também algo mais profundo, algo que parecia cuidado genuíno. No hospital, Helena foi rapidamente levada pela equipe médica, deixando Alexandre sozinho na sala de espera com seus pensamentos. Ele quis dizer o que disse sobre ela não enfrentar isso sozinha, mas enquanto ele se sentava entre as cadeiras estéreis e equipamentos médicos, ele percebeu que não tinha o direito de fazer tais promessas. Ele era essencialmente um estranho que almoçou com ela. O que ele estava fazendo ali? 1 hora depois, Helena emergiu da UTI, parecendo exausta, mas aliviada. Ela está estável, disse ela afundando na cadeira ao lado dele. Eles acham que foi apenas uma reação à nova medicação. Vão monitorá-la durante a noite, mas o médico diz que ela deve ficar bem. Graças a Deus, disse Alexandre, e ele realmente quis dizer isso. Helena se virou para estudar seu rosto. Você esperou. Claro que esperei. Você mal me conhece. Eu conheço o suficiente, respondeu Alexandre simplesmente. Helena sentiu algo mudar dentro de seu peito. Uma parede que ela mantivera cuidadosamente começou a desmoronar. Este homem, que poderia estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, passara 2 horas em uma sala de espera de hospital por alguém que mal conhecia simplesmente porque ela precisava que ele estivesse ali. Alexandre, ela começou, e então parou ao notar alguém se aproximando deles. O homem era alto, impecavelmente vestido com cabelo prateado e o tipo de porte confiante que vinha de uma vida de privilégios.
Ele parecia familiar, embora Helena não conseguisse identificá-lo imediatamente. Alexandre Moraes, disse o homem com um sorriso que não alcançou seus olhos. Que coincidência te encontrar aqui. O corpo inteiro de Alexandre ficou rígido. Ricardo, Helena sentiu o sangue sumir de seu rosto quando o reconhecimento a atingiu como um golpe físico. Ricardo Monteiro, seu ex-noivo, o homem que traiu sua família e destruiu tudo o que ela amava. Helena Beatriz Monteiro, disse Ricardo, sua voz carregando uma nota de satisfação cruel. Ou você está usando Almeida hoje em dia, que pitoresco. Alexandre olhou entre eles confusão e algo que poderia ser pavor cruzando suas feições. Vocês se conhecem? Oh, nós nos conhecemos muito bem, respondeu Ricardo suavemente. Helena e eu estávamos noivos há 3 anos antes de a família dela perder tudo. Claro, antes de ela desaparecer como uma covarde em vez de enfrentar as consequências das más decisões de negócios de seu pai. Não foi isso que aconteceu, disse Helena em voz baixa, sua voz mais firme do que ela se sentia. Não foi. O sorriso de Ricardo era vicioso. Diga-me, Helena, você informou o Sr. Moraes sobre seu pequeno segredo, sobre quem você realmente é. Alexandre estava olhando para Helena agora, e ela podia ver as perguntas se formando em seus olhos, as peças se encaixando de uma forma que destruiria tudo. Helena Beatriz Monteiro, disse Alexandre lentamente, a compreensão surgindo. Monteiro Internacional, a mesmíssima, confirmou Ricardo. Embora eu duvide que ela tenha mencionado essa conexão familiar em particular ou o fato de que você, meu caro Alexandre, foi fundamental para me ajudar a adquirir a empresa do pai dela há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena observou o rosto de Alexandre passar por uma série de emoções, choque, reconhecimento e, finalmente, algo que parecia traição. Você sabia, ele disse a Helena, sua voz pouco acima de um sussurro. Você sabia quem eu era, o que eu tinha feito, e nunca disse nada. Alexandre, eu posso explicar. Pode, interrompeu Ricardo, claramente apreciando o drama. Você pode explicar como esteve mentindo para ele desde o momento em que se conheceram bancando a garçonete inocente, quando na verdade é a princesa privilegiada que não aguentou perder sua colher de prata dáusia. Chega! Disse Alexandre bruscamente, seus instintos protetores superando seu choque. Mas o dano estava feito. Helena podia ver nos olhos de Alexandre. A confiança que eles estavam construindo estava estilhaçada. Ele estava olhando para ela como se não a conhecesse. Preciso de ar, disse Helena em voz baixa, e se afastou antes que qualquer um dos homens pudesse responder. Alexandre começou a segui-la, mas Ricardo segurou seu braço. Deixa ir, disse Ricardo. Confie em mim, você está melhor sem as complicações que ela traz. Helena sempre foi boa em bancar a vítima, mas a verdade é que ela é exatamente como qualquer outra garota rica e mimada que nunca teve que trabalhar por nada. Essa pequena atuação de garçonete é apenas mais uma performance. Alexandre se livrou da mão de Ricardo, sua mandíbula cerrada de raiva. Você não sabe do que está falando. Não sei. Eu estava noivo dela, Alexandre. Sei exatamente que tipo de pessoa Helena Monteiro é, por baixo de toda aquela falsa modéstia. Ela é manipuladora egocêntrica e completamente incapaz de lidar com adversidades reais. No momento em que as coisas ficaram difíceis, ela fugiu e deixou sua família para lidar com a bagunça. E você não teve nada a ver com a criação dessa bagunça. O sorriso de Ricardo vacilou ligeiramente. Negócios são negócios. Se o pai dela não aguentou a concorrência... Concorrência. A voz de Alexandre era perigosamente baixa. É assim que chamamos fraude agora. Não tenho ideia do que você está insinuando. Não estou insinuando nada. Estou afirmando fatos. Fatos que eu deveria ter investigado com mais cuidado há 3 anos. Alexandre se aproximou de Ricardo, sua voz caindo para um nível que fez outras pessoas na sala de espera olharem nervosamente. Fique longe da Helena. Fique longe da família dela. E se eu descobrir que você fez qualquer coisa para machucá-la, ou a sua mãe, você descobrirá exatamente o quão desagradável posso tornar sua vida. Alexandre deixou Ricardo parado no corredor do hospital e foi procurar Helena. Ele a encontrou no estacionamento, sentada em um banco do lado de fora da entrada principal, olhando para o chão. Helena. Ela olhou para cima e ele pôde ver que ela estivera chorando. Suponho que você tenha perguntas. Apenas uma, disse Alexandre, sentando-se ao lado dela. Por que você não me contou? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Porque eu tinha medo exatamente disso, que você me olhasse de forma diferente. Que você pensasse que eu estava te usando ou mentindo para você, ou jogando algum tipo de jogo. Você estava... Não.
A palavra foi imediata e feroz. Alexandre, naquela noite na lanchonete, quando você entrou, eu não tinha ideia de quem você era. Sim, eu reconheci seu nome quando você se apresentou, mas não o conectei ao que aconteceu com minha família até mais tarde. E a essa altura, eu já estava... Já estava o quê? Já estava me apaixonando por você, sussurrou Helena. Alexandre sentiu algo apertado em seu peito se afrouxar ligeiramente. Helena, olhe para mim. Ela ergueu os olhos para os dele e ele pôde ver todo o medo e vulnerabilidade que ela estava escondendo. Eu não me importo com quem você costumava ser, disse ele em voz baixa. Eu não me importo com o dinheiro da sua família, ou suas conexões, ou nada disso. A mulher que eu conheci, a mulher que abriu sua lanchonete para estranhos em uma tempestade, que trabalha 12 horas por dia para cuidar das pessoas que ama, que trata a todos com dignidade independentemente de sua posição. Essa é quem você é. Todo o resto é apenas história. Mas você o ajudou, disse Helena, sua voz quebrando ligeiramente. Você ajudou Ricardo a destruir a empresa da minha família. Eu apoiei um negócio sem fazer minha devida diligência, respondeu Alexandre sombriamente. Se Ricardo cometeu fraude e estou começando a suspeitar que sim, então eu fui tão vítima quanto qualquer um. Mas, Helena, preciso que você saiba de uma coisa. Se eu soubesse então o que sei agora, se eu soubesse que apoiar aquele acordo te machucaria, ele estendeu a mão para tocar seu rosto gentilmente. Eu nunca teria feito isso. Helena se inclinou em seu toque, fechando os olhos. Estou tão cansada de fugir, ela sussurrou. Então pare de fugir, disse Alexandre simplesmente. Fique e lute comigo. Helena abriu os olhos e olhou para ele. Realmente olhou para ele. Este homem que a levara ao hospital, que esperara por horas em cadeiras desconfortáveis, que acabara de prometer ficar com ela contra o mundo. Talvez seu Bira estivesse certo. Talvez às vezes o mundo realmente te surpreendesse. Ok, disse ela em voz baixa. Mas há outra coisa que você precisa saber sobre minha mãe, sobre por que estou realmente aqui. Diga-me. Ela não sabe quem eu realmente sou. Depois que tudo desmoronou, depois que descobri o que Ricardo tinha feito, eu não consegui contar a ela que eu tinha sido tão estúpida, tão cega. Então, eu me tornei Helena Almeida e tenho enviado dinheiro para o tratamento médico dela sem que ela saiba que vem de mim. Alexandre processou essa informação, a compreensão surgindo. As despesas médicas que o seu Bira mencionou, eu tenho pago com o que restou do meu fundo fiduciário. Sim, mas está acabando e a condição dela está piorando, e eu não sei o que vou fazer. A voz de Helena falhou. Eu não posso perdê-la, Alexandre. Ela é tudo o que me resta. Alexandre puxou Helena para seus braços, segurando-a com força enquanto ela finalmente se permitia chorar por tudo o que havia perdido, tudo o que vinha carregando sozinha por 3 anos. Você não está mais sozinha, ele murmurou contra o cabelo dela. Aconteça o que acontecer, vamos resolver isso juntos. Enquanto a abraçava, a mente de Alexandre já estava trabalhando, formulando planos. Ricardo Monteiro destruíra a vida de Helena uma vez, mas não teria a chance de fazer isso de novo. Era hora de uma justiça há muito esperada. Mas primeiro, Alexandre tinha uma ligação a fazer. Seus advogados estavam prestes a ficar muito ocupados. 3 dias depois, o escritório de Alexandre em São Paulo parecia uma sala de guerra. Documentos legais cobriam sua enorme mesa de carvalho e seus principais advogados trabalhavam com a intensidade de generais planejando uma campanha. Helena sentou-se na cadeira de couro do outro lado de sua mesa, observando Alexandre andar de um lado para o outro, enquanto falava rapidamente em seu telefone. Não me importa quantos favores você tenha que pedir, dizia Alexandre. Quero todos os documentos relacionados à aquisição da Monteiro Internacional. Cada e-mail, cada memorando, cada guardanapo manchado de café que possa ter a assinatura de Ricardo. Vamos desmontar aquele desgraçado peça por peça. Helena ainda não conseguia acreditar que estava ali no mundo de Alexandre lutando em vez de se esconder. Após a conversa no hospital, ela esperava se sentir mais em conflito sobre aceitar sua ajuda. Em vez disso, ela sentiu algo que não experimentava há 3 anos: esperança. Alexandre encerrou a chamada e se virou para ela. Minha equipe de investigação encontrou algo interessante nos registros financeiros de Ricardo. Parece que ele tem vivido muito além do que sua renda legítima deveria permitir. O que isso significa? Significa que ele tem desviado dinheiro de algum lugar, e tem uma forte suspeita de que esse lugar são as contas que ele deveria estar gerenciando para a empresa de sua família. O sorriso de Alexandre era afiado como uma lâmina.
Vamos provar que ele cometeu fraude, Helena, e quando o fizermos, vamos recuperar cada centavo que ele roubou. Helena sentiu uma onda de algo que poderia ser vindicação. Nós realmente podemos fazer isso. Podemos e vamos. Alexandre sentou-se na beirada de sua mesa, olhando para ela intensamente. Mas preciso que você esteja preparada para o que isso significa. Assim que apresentarmos essas acusações, sua história se tornará pública. A atenção da mídia será intensa. Sua identidade como Helena Monteiro virá à tona. Helena respirou fundo considerando isso. E minha mãe? Nós contaremos a ela juntos antes que qualquer coisa se torne pública. Ela merece saber a verdade, Helena. E ela merece saber quão extraordinária sua filha realmente é. Ela vai ficar tão desapontada comigo. Ela vai ficar orgulhosa de você, corrigiu Alexandre firmemente. Você sobreviveu a perder tudo, reconstruiu sua vida do nada e cuidou dela sem que ela soubesse. Isso não é algo para se envergonhar. Isso é heróico. Helena sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Como ela teve tanta sorte de encontrar alguém que a via com tanta clareza. A outra coisa, continuou Alexandre, seu tom se tornando mais gentil, sobre nós, sobre o que acontece depois que expormos Ricardo. O estômago de Helena se contraiu. Lá vem, pensou ela. A parte em que ele percebe que estar com ela significa estar conectado a escândalos e dramas. Eu sei que isso complica as coisas, disse ela rapidamente. Se você quiser se afastar até que tudo isso seja resolvido, eu entendo. Isso vai ser confuso, e você tem sua reputação para pensar. Helena! A voz de Alexandre cortou sua divagação. Pare! Ela olhou para ele, preparando-se para a rejeição. A única complicação com a qual estou preocupado, disse Alexandre, movendo-se para se ajoelhar na frente de sua cadeira, é se você está pronta para que todos saibam que Alexandre Moraes está completa e irrevogavelmente apaixonado por Helena Monteiro. A respiração de Helena prendeu. O que você acabou de dizer? Eu te amo, repetiu Alexandre pegando as mãos dela nas suas. Amo sua força, sua bondade, sua inteligência. Amo a maneira como você me faz querer ser melhor do que sou. Amo que você vê as pessoas por quem elas realmente são, não pelo que podem fazer por você. Amo que você faz o melhor café da Serra Gaúcha e que pode reduzir bilionários pomposos a garotos de escola arrependidos com um único olhar. Helena riu por entre as lágrimas. Alexandre, amo que você é corajosa o suficiente para recomeçar quando a vida te derruba. E amo que você está confiando em mim o suficiente para parar de fugir e começar a lutar. Ele levou as mãos dela aos lábios, pressionando um beijo gentil em seus nós dos dedos. Eu te amo, Helena, e não me importo com quem saiba. Mesmo quando a mídia descobrir que você está apaixonado por uma mulher que estava noiva do homem que você está prestes a destruir no tribunal. Especialmente então, disse Alexandre com um sorriso que era ao mesmo tempo terno e feroz. Deixe que escrevam o que quiserem. A única opinião que importa para mim é a sua. Helena olhou para ele por um longo momento, este homem que de alguma forma viu além de todas as paredes que ela construiu e decidiu que valia a pena lutar por ela. Eu também te amo, ela sussurrou. O sorriso de Alexandre poderia ter iluminado metade de São Paulo. Helena se inclinou para beijá-lo suave, doce e cheio de promessas. Então o que fazemos agora? Agora, disse Alexandre levantando-se e puxando-a com ele. Vamos destruir Ricardo Monteiro juntos. O confronto ocorreu na sala de conferências do escritório de advocacia de Alexandre, cercado por poder de fogo legal suficiente para nivelar uma cidade pequena. Ricardo chegou com sua própria equipe de advogados confiante e presunçoso, claramente esperando que fosse uma sessão de intimidação rotineira. Sua confiança vacilou no momento em que viu Helena sentada à mesa ao lado de Alexandre, não mais a mulher quebrada que ele encontrara no hospital. Helena, disse ele, seu tom falsamente caloroso. Estou surpreso em vê-la aqui. Pensei que você tivesse aprendido a evitar situações acima de sua atual posição. Cuidado, Ricardo, disse Alexandre em voz baixa. Meus advogados estão gravando tudo. O sorriso de Ricardo se apertou. Estou simplesmente preocupado com uma velha amiga. Helena, certamente você não acredita em qualquer história que Alexandre tenha lhe contado sobre nosso acordo de negócios. A empresa de seu pai faliu porque ele tomou decisões ruins, não por qualquer impropriedade da minha parte. É assim que você chama desviar 12 milhões de reais do fundo de pensão dos funcionários? Perguntou Helena calmamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Ricardo ficou branco e seus advogados começaram a sussurrar freneticamente entre si. Não tenho ideia do que você está falando, disse Ricardo, mas sua voz carecia de sua confiança anterior.
Alexandre deslizou uma pasta grossa pela mesa. Registros bancários, correspondências de e-mail, documentos forjados. Temos tudo, Ricardo. Cada transferência ilegal, cada relatório falsificado, cada mentira que você contou para encobrir seus rastros. Ricardo abriu a pasta com as mãos trêmulas, seu rosto ficando mais pálido a cada página. Isso é fabricado. Você não pode provar nada disso. Podemos e já provamos, disse um dos advogados de Alexandre suavemente. A Polícia Federal está muito interessada nesses documentos, Sr. Monteiro. Eles entrarão em contato com você ainda hoje. Você destruiu minha família, disse Helena, sua voz firme apesar da emoção por trás dela. Você destruiu os fundos de aposentadoria das pessoas, suas economias de uma vida. Para quê? Para financiar seu estilo de vida, para comprar brinquedos mais caros. A máscara de Ricardo finalmente caiu, revelando o homem desesperado e encurralado por baixo. Você não tem ideia de como era estar noivo da princesa da Monteiro International, enquanto tinha que me virar com meu salário. Todos esperavam que eu fosse rico, que fosse digno de você. Eu precisava daquele dinheiro. Você precisava... A risada de Helena foi amarga. Ricardo, eu nunca me importei com dinheiro. Eu me importava com honestidade, lealdade, amor, coisas que você aparentemente nunca entendeu. Você diz isso agora, mas você era diferente naquela época. Você vivia em um mundo onde o dinheiro simplesmente estava lá. Você nunca teve que se preocupar com isso. E agora eu me preocupo, respondeu Helena. Trabalho como garçonete há 3 anos, Ricardo. Vivi de salário. Em salário, me preocupei com contas, tomei decisões com base no que eu podia pagar em vez do que eu queria. E sabe de uma coisa, sou mais feliz agora do que jamais fui com você. O olhar de Ricardo se voltou para Alexandre, sua expressão se tornando viciosa. E você acha que ele é diferente? Você acha que Alexandre Moraes se importa com algo além do lucro? Ele está te usando, Helena. Assim que a novidade passar, assim que ele se cansar de bancar o Salvador, ele te descartará, assim como você fez. A voz de Alexandre era perigosamente baixa. A diferença, Ricardo, é que eu realmente a amo. Não o dinheiro dela, não as conexões dela, não o que ela pode fazer pela minha imagem. Ela. Você mal a conhece. Eu conheço o suficiente, respondeu Alexandre, ecoando as palavras que dissera a Helena semanas antes. Sei que ela é corajosa, gentil e forte o suficiente para reconstruir sua vida do nada. Sei que ela é leal o suficiente para cuidar de sua mãe sem esperar gratidão ou reconhecimento. Sei que ela é perdoadora o suficiente para servir café a estranhos em uma tempestade, mesmo estranhos que possam ter machucado sua família. Ricardo olhou entre eles, vendo algo em suas expressões que fez seus ombros caírem em derrota. A Polícia Federal estará aqui em 1 hora, continuou Alexandre. Você tem 2 escolhas. Pode cooperar, devolver os fundos roubados e esperar por clemência, ou pode continuar mentindo e enfrentar todas as consequências do que fez. Se eu cooperar, perguntou Ricardo em voz baixa, o que acontece comigo pode me ser do... Isso não depende de nós, disse Helena. Isso depende do sistema de justiça. Mas, Ricardo, pelo que vale, espero que você encontre uma maneira de se tornar o homem que um dia pensei que você fosse. Mesmo em seu momento de triunfo, Helena não pôde deixar de mostrar compaixão. Era, pensou Alexandre, uma das muitas razões pelas quais ele a amava. 3 horas depois, Helena e Alexandre estavam no banco de trás de seu carro enquanto dirigiam em direção a Porto Alegre. Ricardo fora preso, os fundos estavam sendo restaurados e o nome da família de Helena estava sendo limpo. Deveria ter parecido uma vindicação, mas Helena se sentia principalmente cansada. Como você está? Perguntou Alexandre gentilmente. Fico pensando na pessoa que eu era há 3 anos, respondeu Helena. Tão ingênua, tão confiante. Eu nunca teria imaginado que alguém que eu amava pudesse me trair tão completamente. Você se arrepende de ser confiante. Helena considerou isso. Não, arrependo-me de ter sido estúpida sobre o Ricardo, mas não me arrependo de ser o tipo de pessoa que acredita nas pessoas. Foi isso que me levou a confiar em você, afinal. Alexandre pegou a mão dela entrelaçando seus dedos. Falando em confiar em mim, há algo que quero te perguntar. O quê? Alexandre enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Helena parou. Eu sei que isso é rápido, disse ele rapidamente. Sei que nos conhecemos há apenas algumas semanas e sei que estamos no meio de processos judiciais e atenção da mídia e caos geral. Mas, Helena, eu não quero mais esperar. Não quero passar mais um dia sem ter certeza de que você é minha e eu sou seu. Ele abriu a caixa, revelando um deslumbrante diamante solitário que capturou a luz e lançou arco-íris pelo interior do carro. Eu te amo, continuou Alexandre. Amo tudo em você.
e quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Você quer casar comigo?" Helena olhou para o anel, depois para o rosto esperançoso e nervoso de Alexandre. Algumas semanas antes, ela estava convencida de que o amor era um luxo que não podia pagar. Agora, olhando para este homem que lutou por ela, acreditou nela, a viu em seu pior momento e de alguma forma a amou de qualquer maneira. "Você tem certeza?" ela perguntou. "Certeza mesmo, porque uma vez que você se casar comigo, você está preso com tudo isso. A atenção da mídia, a complicada história familiar. O fato de que sua futura esposa costumava ser uma garçonete." "Helena", disse Alexandre com uma risada, "eu me apaixonei pela garçonete. Todo o resto é apenas bônus." Helena olhou para o anel novamente, este símbolo de promessa e para sempre, e sentiu algo se assentar em seu peito. Esperança sim, mas também certeza. "Sim", disse ela sorrindo por entre lágrimas de felicidade. "Sim, eu me caso com você." Enquanto Alexandre deslizava o anel em seu dedo, Helena pensou nas palavras de Selbira daquele dia na lanchonete. "Às vezes o mundo te surpreende. Às vezes as melhores histórias de amor são aquelas que você nunca vê chegando. E às vezes, se você tiver muita sorte, a tempestade que parece que vai destruir sua vida acaba sendo a coisa que a salva." 6 meses depois, Helena estava na suíte da noiva na propriedade Monteiro, a propriedade da família que lhe fora restaurada como parte do acordo legal, ajustando as pérolas de sua avó pela terceira vez. Pela janela, ela podia ver os convidados se reunindo no gramado onde ela e Alexandre se casariam em menos de 1 hora. "Você está radiante", disse sua mãe atrás dela. Helena se virou para ver Margarida Monteiro na porta, parecendo mais saudável e feliz do que em anos. O estresse de suas contas médicas se fora, seus tratamentos estavam indo bem, e descobrir que sua filha não só estava viva, mas prosperando, lhe dera um novo sopro de vida. "Estou nervosa", admitiu Helena. "Nervosismo bom ou nervosismo ruim?" "Nervosismo bom. Definitivamente bom." Helena alisou as mãos sobre a seda de seu vestido de noiva. Um design simples, mas elegante que a fazia se sentir ela mesma, não como se estivesse interpretando um papel. "Mãe, você tem certeza de que está bem com tudo isso? A atenção da mídia à publicidade." Margarida riu, movendo-se para ajudar Helena com o véu. "Querida, estou orgulhosa de você. Orgulhosa de como você sobreviveu, como reconstruiu sua vida, como encontrou o amor novamente depois de tudo o que aconteceu. Se o preço disso é alguma atenção dos jornais, eu pagarei com prazer. Mesmo que eu tenha mentido para você por 3 anos. Você me protegeu", corrigiu Margarida gentilmente. "Há uma diferença. E agora, eu posso ver minha filha se casar com um homem que claramente a adora no jardim onde ela brincava quando criança. Eu diria que as coisas deram certo exatamente como deveriam." Uma batida na porta os interrompeu. "Entre!" chamou Helena. Selbira entrou parecendo distinto em seu smoking alugado. Alexandre insistira que Selbira levasse Helena ao altar e Helena não conseguia imaginar mais ninguém nesse papel. "Pronta, garota?" perguntou Selbira, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Pronta", confirmou Helena, pegando seu braço oferecido. A cerimônia em si passou em um borrão de momentos perfeitos. Os amigos de faculdade de Helena voaram de todo o mundo, misturando-se com os associados de negócios de Alexandre e criando uma reunião improvável, mas harmoniosa. A imprensa foi mantida a uma distância respeitosa, e pela primeira vez, Helena não se importou com a atenção. Deixe o mundo ver como ela estava feliz. Alexandre estava no altar parecendo devastadoramente bonito em seu smoking preto, mas foi sua expressão quando a viu caminhando em sua direção que fez o coração de Helena acelerar. Maravilha, amor, e algo que parecia espanto, como se ele não pudesse acreditar que ela era real. "Você está linda", ele sussurrou quando ela o alcançou. "Você também não está nada mal", respondeu Helena, fazendo-o rir. A cerimônia foi curta e pessoal, oficiada por um juiz que era um velho amigo de Margarida. Quando chegou a hora dos votos, Helena e Alexandre escolheram escrever os seus próprios. "Helena", começou Alexandre, sua voz firme, apesar da emoção em seus olhos. 3 meses atrás, eu achava que sabia o que queria da vida. Sucesso, poder, controle sobre meu ambiente. Então você me serviu café em uma tempestade de neve e me lembrou que as melhores coisas da vida não podem ser compradas, controladas ou planejadas. Você me ensinou que bondade é força, que vulnerabilidade é coragem e que o amor é o único investimento que sempre paga dividendos." Helena sentiu as lágrimas ameaçarem enquanto Alexandre continuava. "Você me tornou um homem melhor não porque tentou me mudar, mas porque me fez querer mudar a mim mesmo.
Você me mostrou o que significa lutar por algo que importa proteger as pessoas que você ama e construir uma vida baseada em mais do que apenas ambição. Prometo te amar, te apoiar e te fazer rir todos os dias pelo resto de nossas vidas. E prometo sempre lembrar que a coisa mais sortuda que já me aconteceu foi ficar preso em uma nevasca. Helena enxugou os olhos com o lenço que seu Bira insistira que ela carregasse e então pegou as mãos de Alexandre. Alexandre, ela começou. 6 meses atrás eu estava convencida de que minha vida estava essencialmente acabada, que eu tinha esgotado minha cota de felicidade e passaria o resto dos meus dias me escondendo do mundo. Então, você entrou na minha lanchonete arrogante, exigente e completamente deslocado, e de alguma forma viu algo em mim que eu tinha esquecido que existia. O sorriso de Alexandre era suave e encorajador. Você não tentou me resgatar ou me consertar. Em vez disso, você ficou ao meu lado, enquanto eu aprendia a lutar por mim mesma novamente. Você me mostrou que o amor não é sobre encontrar alguém para te completar. É sobre encontrar alguém que te faz querer ser a melhor versão de si mesma. Você me devolveu minha coragem, minha esperança e minha fé em finais felizes. A voz de Helena ficou mais forte enquanto falava. Prometo te amar não apenas quando a vida for fácil, mas especialmente quando for difícil. Prometo ser sua parceira na construção de algo bonito juntos, seja um negócio, uma família ou apenas uma xícara de café realmente excelente. E prometo nunca deixar você esquecer que às vezes as melhores coisas acontecem quando você é corajoso o suficiente para sair da sua zona de conforto e ajudar um estranho em uma tempestade. Pelo poder investido em mim pelo Estado do Rio Grande do Sul, anunciou o juiz, eu agora os declaro marido e mulher. Alexandre pode beijar sua noiva. E Alexandre segurou o rosto de Helena em suas mãos, seu toque gentil e reverente. Eu te amo, senhora Moraes. Eu também te amo, senhor Moraes. O beijo deles foi doce e cheio de promessas, e quando se separaram ao som de aplausos e vivas, Helena sentiu que seu coração poderia explodir de felicidade. A recepção foi realizada no mesmo jardim sob cordões de luzes que transformaram o início da noite em magia. A primeira dança de Helena e Alexandre foi ao som de Por Você, do Barão Vermelho, e enquanto dançavam juntos, Helena se maravilhava com o quão perfeitamente eles se encaixavam. Então, murmurou Alexandre em seu ouvido, algum arrependimento por se casar com o homem que ajudou a arruinar a fortuna de sua família? Bem, respondeu Helena pensativamente, você apresentou um caso bastante impressionante para si mesmo restaurando minha herança, limpando o nome da minha família, colocando meu ex-noivo na prisão federal. Você realmente sabe como conquistar uma garota. Eu tinha uma boa motivação, disse Alexandre girando-a suavemente. Falando nisso, tenho algo para você. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope. Presente de casamento. Helena o abriu para encontrar documentos legais transferindo a propriedade da lanchonete do seu Bira para seu nome juntamente com um plano de negócios para expandir o restaurante em uma rede. Alexandre, isso é demais. Não é o suficiente, ele interrompeu. Helena, aquela lanchonete é onde nos conhecemos. É onde você me mostrou como é a verdadeira hospitalidade, o que a bondade genuína pode realizar. Quero te ajudar a transformá-la em algo maior, algo que possa empregar pessoas da comunidade e servir famílias por gerações. Helena olhou para ele sobrecarregada. Você quer entrar no ramo de restaurantes? Eu quero entrar no ramo da Helena, corrigiu Alexandre. O que te faz feliz, o que te permite usar seus talentos e seu coração para tornar o mundo melhor. É nesse ramo que eu quero estar. Helena ficou na ponta dos pés para beijá-lo sem se importar que metade da sociedade paulistana estivesse assistindo. Eu já mencionei ultimamente que te amo. Não nos últimos 5 minutos, respondeu Alexandre. Eu estava começando a me preocupar. Eu te amo, disse Helena contra seus lábios. E eu amo nossa vida. E eu amo que vamos passar os próximos 50 anos irritando um ao outro e fazendo um ao outro rir. 50 anos. Alexandre ergueu uma sobrancelha. Só isso? Ok, 60. Mas só se você prometer ainda me fazer café de manhã quando tivermos 80 anos. Fechado, concordou Alexandre, selando a promessa com outro beijo. Conforme a noite avançava, Helena se viu cercada de amor e risadas. Seu Bira contava a quem quisesse ouvir histórias sobre sua menina, e como ele soube desde o início que Alexandre era especial. Sua mãe estava em uma conversa profunda com vários amigos de Alexandre já planejando futuras reuniões familiares. Até mesmo alguns dos associados de negócios mais snobs de Alexandre pareciam estar se divertindo genuinamente.
Que transformação! Disse uma voz atrás dela. Helena se virou para encontrar David Tanaka, o magnata da tecnologia que fazia parte do grupo preso na tempestade. Daquela noite na lanchonete para isto, esclareceu David, gesticulando para a elegante recepção. É como um conto de fadas. O melhor tipo, concordou Helena. O tipo em que a princesa se salva e descobre que o príncipe também valia a pena ser salvo. Falando daquela noite, disse Dave com um sorriso, e espero que saiba que você arruinou a alta gastronomia para todos nós. Alexandre nos fez provar a torta de maçã do seu Bira em sua despedida de solteiro, e agora nada mais se compara. Helena riu. Vou garantir que o seu Bira saiba que tem novos fãs. Quando a noite terminou e os convidados começaram a ir embora, Helena e Alexandre ficaram juntos na beira do jardim, olhando para as estrelas. A cabeça de Helena estava no ombro de Alexandre, sua mão na dele, o anel de casamento capturando a luz da lua. Então, disse Alexandre suavemente, o que você acha valeu a pena? Todo o drama, as complicações e as manchetes de jornais. Helena considerou isso pensando em tudo o que os trouxera a este momento. A tempestade, a traição, o medo, a luta. E, finalmente, esta paz, amor e a promessa de um para sempre. Sabe o que é engraçado? Disse ela. 3 anos atrás, eu pensei que minha vida tinha acabado porque perdi tudo o que achava que queria. Se alguém me dissesse então que eu acabaria mais feliz do que jamais fui casada com alguém que conheci enquanto trabalhava em uma lanchonete, eu teria achado que estavam loucos. Completamente, concordou Helena. Mas agora percebo que não estava perdendo minha vida naquela época. Estava apenas abrindo espaço para uma melhor. Alexandre pressionou um beijo no topo de sua cabeça. Eu amo sua vida melhor, especialmente a parte em que eu posso estar nela. Para sempre, disse Helena virando-se em seus braços para encará-lo, através de tempestades e sol e o que quer que venha a seguir. Para sempre. Concordou Alexandre e a beijou sob as estrelas. Enquanto caminhavam de mãos dadas de volta para a casa deles agora cheia de amigos e família, e a promessa de novas memórias a serem feitas, Helena pensou nas palavras de seu Bira daquele dia tantos meses atrás. Às vezes o mundo te surpreende. Às vezes ele te dá exatamente o que você não sabia que estava procurando embrulhado em uma tempestade de neve e servido com uma dose do melhor café da Serra Gaúcha. E às vezes, se você tiver muita sorte, ele te dá uma história de amor que começa com um estranho em uma tempestade e termina com um para sempre. Fim, olá a todos. Que energia incrível aqui hoje. Agora, eu gostaria de interagir um pouco mais com vocês, de sentir a presença de cada um. Por curiosidade, eu adoraria saber um pouco mais sobre quem está me ouvindo. Podem me dizer qual é a faixa etária de vocês. Deixem nos comentários se vocês têm 20, 30, 40, 50 anos ou mais. É sempre maravilhoso ver as diferentes gerações que se conectam aqui. E sobre a história que acabamos de compartilhar, o que vocês acharam? Ela tocou o coração de vocês de alguma forma? Qual foi a parte que mais marcou, que fez vocês pararem para pensar? Eu realmente quero saber a perspectiva de cada um, então, por favor, compartilhem seus sentimentos nos comentários. Neste momento, quero fazer uma pausa para enviar um desejo sincero do fundo da minha alma para todos vocês. Eu peço e desejo que a paz esteja sempre presente na vida e no coração de cada um, que vocês e suas famílias estejam sempre seguros, protegidos e em harmonia. Que em meio a qualquer dificuldade vocês possam encontrar um refúgio de tranquilidade e serenidade. Agora, refletindo sobre o conhecimento que discutimos há pouco, o que vocês pensam sobre isso? Essa informação mudou a sua perspectiva de alguma maneira? Fez sentido para vocês ou gerou novas dúvidas? Gostaria muito de saber quais pensamentos e ideias surgiram na mente de vocês. Vamos criar uma discussão construtiva juntos. E para finalizar, mas não menos importante, eu desejo a todos vocês, com todo o meu carinho, muita saúde. Que a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional de vocês estejam sempre fortalecidas. Cuidem-se bem e cuidem daqueles que vocês amam. Um grande abraço a todos e fiquem bem.